aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Alex Marral, na verdade Alexandre Ramos, mas todo mundo me chama de Marral, tá? E tô aqui com o Alex Ramos. A gente vai começar mais um episódio aqui do Visão Agro Talk, um super podcast que tá voltando a ser gravado depois de um bom tempo para abordar os principais assuntos do agro, né? O tema de hoje vai ser a importância da indústria para o agronegócio, e eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, onde você estiver, ou assistindo a gente através desse videocast, você vai conseguir tirar muitas dúvidas, saber um pouquinho mais sobre qual a importância, o que envolve tudo isso, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Inclusive, deixa eu já dar um oi aqui pro grande Alex Ramos, né, o presidente da Visão Agro. Tudo bom, Alex, contigo? Tudo bom, para nós é uma honra estar voltando novamente, né? Aqui fazer televisão depois de um tempão parado. Televisão não, podcast. Podcast. Isso. Né? É que o Alex já teve programa de TV. Por isso mesmo, né? Então, pra gente é muito legal, importante. E mais ainda participando desse bate-papo aqui juntamente com vocês. E para mim é uma honra muito grande aqui, tá ok? Legal, ó. Hoje eu tô aqui na posição de host, o Alex é o nosso co-host. E a gente tem um convidado com um pouquinho de história aí, né, Alex? Muita história, muita experiência, história. Né? Falou na área da indústria, tecnologia, ele é o cara. Perfeito. Estamos aqui com o Paulo Galo. Eu costumo de chamar ele de Paulão de Briga. O Galo que a gente conhece ele há muitos anos, né? O amigo nosso, parceiraço, empresário, já foi presidente de associações industriais, já foi secretário, né, Paulo? Mas eu acho melhor você mesmo falar aí. Inclusive, primeiramente, eu não sei se te dou bom dia, boa noite, não sei que hora que o pessoal vai estar ouvindo isso. Vou te dar um oi e fica à vontade aí para falar o que você quiser aí, cumprimentando o pessoal que está assistindo o nosso episódio de hoje. Pois é, né? Hoje em dia, com as mídias sociais, a gente não tem mais como cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então saudações tricolores para todo mundo que está assistindo a gente. Né? Corinthians. A gente não sabe o horário, enfim. Mas é isso. Obrigado, né? Em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui com vocês nesse retorno, né? Principalmente no pós-pandemia, né? Parece que faz tantos anos, mas estamos praticamente há 2 anos, né, que a gente saiu dessa tragédia toda aí. É um prazer estar aqui, poder falar. Esse tema é um tema instigante, né, o tema da indústria, a forma como ela se relaciona com o agronegócio. O Brasil vive hoje um conflito, né, com a questão industrial, porque nós perdemos muito a industrialização no Brasil nos últimos anos. Agora parece que o pessoal aí, de modo geral, está acordando, né, para a importância de você ter uma indústria sadia, pujante. É um setor gerador de empregos de qualidade, né? Os melhores salários estão na indústria, os salários médios, então é um segmento de extrema importância para o Brasil. E é um orgulho a gente poder fazer parte disso, né? Eu estou no segmento industrial há 41 anos, né? Não parece, mas é isso, né? Então começamos lá em 83, mais ou menos, né? Então os anos vão passando e a gente vai vendo as coisas acontecendo, né? Eu já te acompanho desde os anos 90, né? Pois é, então. A gente era mais novo, né, Alex? Mais magro. Pois é. Então é isso, prazer aí, um abraço para todos que nos acompanham, espero que seja bem proveitoso. Amém, se Deus quiser. Antes da gente já iniciar aqui as perguntas, que a gente tem bastante coisa legal para perguntar, eu quero lembrar o pessoal que está acompanhando a gente para seguir nossas redes sociais, tá? Visão Agro, aliás, acessem o nosso site, visãoagro.com, siga as nossas redes sociais aí, Visão Agro Oficial, tá? Segue a gente lá no LinkedIn, segue a gente no Instagram, em todas as redes sociais, para você ficar por dentro dos principais conteúdos, principais eventos também voltados ao agronegócio, tá bom? Alex, você quer fazer a primeira pergunta ou você quer que eu comece? Não, só quero começar o seguinte, fazendo a primeira pergunta. Paulo, que é um homem da indústria, a gente sabe que o agronegócio ainda falta muito ainda para a indústria, tá? Porque o agronegócio ele acaba virando muito mais na área da matéria-prima, né? Principalmente o agro. E agora que está começando a industrialização do agro. Como que você vê isso, Paulo? Alex, eu acho que é uma tendência natural, né? E até existe, às vezes, alguma confusão entre o que é agro, o que é agroindústria, né? Por exemplo, o agro em si, o agro matéria-prima, como você colocou, soja, milho, cana, né? Esse segmento hoje ele representa algo em torno de 7% do PIB brasileiro. Já temos uma polêmica. Fechamento de 23 para 24. Esse é o agro puro, pecuária e tal.
Aí o setor agroindustrial, ele representa algo em torno de 23% do PIB, né? Então, quer dizer, 23 com 7, estou falando 30% do PIB brasileiro. O resto, isso está distribuído principalmente no setor de serviços, que tem crescido muito no Brasil. Mas tem aquela linha cinzenta, né? O agro... O que é a agroindústria, né? Então, a pergunta, você pega um suco de laranja processado. Aquela indústria, ela é agro ou ela é indústria de transformação? Né? É isso aí. Então você pega a matéria-prima laranja, no caso, transforma aquilo, industrializa, né? A indústria de transformação, basicamente, ela faz o quê? Ela pega determinados produtos e transforma em outros. Isso pode ser desde você pegar chapas de aço e fazer um balão de caldeira, um navio, né? É a transformação da matéria-prima. Exatamente, por isso que ela é chamada indústria de transformação, são 23% do PIB. Então existe essa linha cinzenta, né? O agro explora muito bem esses números, né? Você vê que o agro hoje tem uma importância muito grande para a nossa economia e para o país como um todo. É o setor que mais exporta, né? Embora o agro grãos, né? Agro carne, proteína, etc., represente 7% do PIB, mas representam quase 70% da pauta de exportações brasileiras. Então, toda essa desproporção. Né? Então, não tenha dúvida que não tem, provavelmente, um setor que traga mais divisas para o Brasil do que o agro em si, né? E a indústria de transformação tem aquela que é automobilística, por exemplo, que não tem nada a ver com agro, mas tem uma indústria que a gente conhece muito bem, por exemplo, que é a indústria sucroenergética. O produto final é um produto industrializado, ou dois produtos, né? O Sim. etanol, Pelo menos tanto o anidro quanto o hidratado, e o açúcar. Mas é uma indústria. Então a usina é um exemplo típico disso, né? Você tem a área agrícola da usina, que é onde, na minha opinião, hoje é o que determina o sucesso ou fracasso de um empreendimento sucroenergético, está na agrícola. Sem verdade. Né? Você precisa de rendimento, você precisa de logística, uma série de coisas. E a indústria, obviamente, ela também tem que estar bem azeitada, bem afinada. Mas nós temos mais ganhos hoje para produzir na área agrícola do que na área industrial. A área industrial ela sempre está evoluindo, mas ela já chegou perto do, vamos dizer, do limite teórico dela de produtividade, né? Lá no agro tem muita coisa para fazer ainda. Mas aí na área eu agrícola. queria te perguntar uma coisa, porque a gente vê, por exemplo, você falou que tem 40 anos aí de indústria, né? Mais de 40. A gente sabe que esses dias eu estava estudando um pouco sobre a indústria 4.0, mas para entender a 4.0 eu tive que entender que teve a 1, 2, 3.0 até chegar lá. Eu não sei, né? A nossa audiência ela é bem variada, tem obviamente gente que conhece pra caramba aí do setor que tá ouvindo a gente, mas tem gente que caiu nesse podcast aqui e às vezes malemar conhece a expressão indústria de transformação, por exemplo, né? Você conseguiria, Paulo, dar o seu ponto de vista sobre essa parte tecnológica do que está acontecendo com a indústria? Porque a gente sabe que lá atrás, né, era tudo mato, aí alguém um dia teve uma ideia e resolveu facilitar a produção de um equipamento específico ou de algum bem de consumo, e naturalmente ele foi evoluindo até que a gente chegou na 4.0, já estão dizendo até a 5.0, que eu acho hoje na minha cabeça meio que uma utopia, tá? Você conseguiria fazer um apanhado dessa diferenciação das indústrias e dar a tua opinião sobre a 4.0 também, que eu acho que vai muito com que você tem especialidade e muito também com esse desafio que você acabou de falar. Olha, a indústria já está chegando no ápice, mas não tem futuro ainda, não tem mais coisa que a gente pode incluir, que na minha opinião é tecnologia? Não, mas veja bem, quando eu falo que está chegando no ápice, eu estou falando na área industrial de açúcar e álcool. Ah, sim. Tá. Então a parte industrial do empreendimento usina, né, é o quê? É a agrícola gerando a matéria-prima, né, que eu acho que aí tem ainda muito a ganhar. Nós perdemos a produtividade na cana, por exemplo, com o advento da mecanização, né? Então andou para trás um pouco, mas por quê? Porque houve toda uma curva de aprendizado, né? Então, para vocês terem uma ideia, quem não é da área, quando o estado de São Paulo foi o pioneiro nisso, qual que era o objetivo? Era acabar com as queimadas, né? A queimada da cana. Quem vive no entorno de um canavial sabe o transtorno que era isso. Principalmente as donas na de casa, queima, né? Então, quer dizer, toda aquela fagulha da cana, a palha queimada, vinha direto para dentro da cidade, então provocando, para além do incômodo da sujeira, problemas de saúde, né? Sim, verdade. Sim. Porque, em geral, a safra aqui na nossa região centro-sul, ela acontece boa parte dela durante o inverno, então é um clima bastante seco,
E aquilo, normalmente, a gente já tem dificuldade respiratória pela qualidade do ar, com a umidade muito baixa. E vinha soma isso tudo, né? A cana queimada, ela, além da questão da palha, do carvão, ela é um ar quente, né? De fogo ele sobe, a terra está muito solta nessa época, então ele leva a terra para cima e essa terra volta. Então vai caindo dentro da cidade, então vira aquela qualidade. Então, com esse objetivo, né? Vamos parar com a queimada, como é que faz? E além do que, isso teve um impacto social muito importante, porque não tem um trabalho mais pesado do que o corte de cana manual. Verdade. Então vieram as máquinas, né? Então todo um aprendizado teve que ser feito. Por exemplo, até pneus, né? Quando entraram as máquinas de corte, os pneus convencionais, eles compactavam muito a terra. Então depois, na hora de fazer o replantio disso, tinha uma dificuldade grande. Então até isso foi desenvolvido do zero, pneus adequados para esse tipo de situação, né? E foi evoluindo, tá? E durante esse período de aprendizagem, né, ou reaprendizagem, a gente perdeu um pouco da produtividade agrícola que está sendo recuperada. Algumas regiões nossas aqui, em Minas e tal, já estão com padrões de rendimento pré-mecanização. E é uma coisa, um dado interessante, uma máquina dessas, ela substitui em média 110 trabalhadores rurais. Verdade. Que migraram para outras funções, inclusive boa parte deles, funções mais nobres. Que era uma né? das preocupações na época, onde vamos colocar esse pessoal. Exatamente. Que estava. Então o setor ele se movimentou, ele se reinventou. Muitos desses trabalhadores eles foram realocados para outras áreas, né? Até na própria operação, né? Então uma máquina dessas hoje, muitos daqueles que eram cortadores manuais, né, braçais, eles foram capacitados, qualificados e hoje operam essas máquinas aí que custam uma pequena fortuna cada máquina dessa, com muita tecnologia embarcada, né? Então mudou o paradigma, assim como aconteceu em vários outros setores do agronegócio, né? Então o agro hoje ele é muito competitivo internacionalmente, porque houve muito investimento, é um dos setores em que a gente pode dizer que houve uma excelente parceria público-privada. Então o que foi o público, né? O governo federal ao longo dos anos, e aqui é um mérito de Estado, porque não é uma política só de governo, né? Os governos vêm mantendo essa política de investimento no agro. Então você pega aí certas agências de desenvolvimento, eu acho que a Embrapa é um caso de sucesso absoluto. A Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, né? Ela acabou, e é estatal, ela desenvolveu muitas tecnologias para os vários setores, para as várias culturas. Até né? que o Brasil se destaca mundialmente por causa disso. Exatamente. Né? Eu lembro, para vocês terem uma ideia, em 1986, eu fui fazer uma visita numa região dos Estados Unidos, no estado de Washington, né? Não é Washington, capital aqui, federal, lá no estado, que é lá na costa oeste americana, costa do Pacífico ali, e eles têm muita plantação de maçã. E eu estou falando aqui em 86, você vê que já faz bastante tempo, né? Aí que eu fui descobrir que quando a Apple veio para o mercado de computadores, a marca Macintosh, né? Então o Apple é uma maçã, e Macintosh é uma variedade de maçã. Né? Eu não sabia disso, enfim. Estou aprendendo eu hoje. descobri. É verdade. E aí eu fui visitar um centro de pesquisa lá nos Estados Unidos, voltada para a cultura de maçã, né? E o chefe lá da pesquisa, ele tinha passado recentemente uma temporada de 30 dias aqui no Brasil, em instalações da Embrapa, tratando de maçã. Lá atrás, em 86, já me falava, Paulo, vocês, Brasil, vocês vão tirar o nosso lugar no agro mundial. Porque o que eu vi na Embrapa é uma coisa que nós não temos nem aqui. Isso seguiu, veio, né, trabalhando, a cana de açúcar foi beneficiada, todos os setores, né? Isso na questão genética, na questão de tratos culturais, produtividade, né? Tudo. Então, a qualificação dos profissionais, Solo. né? Então você vê que é um complexo de planejamento e execução bem feitos. Um outro exemplo disso é a Embraer. A Embraer é uma empresa que nasceu estatal, depois ela foi ao longo dos anos se adequando, ela nasceu de um sonho, né? Eu costumo falar sempre isso, o grande pai da Embraer se chama Osiris Silva. Está vivo ainda, ele é ativo. Eu tive a oportunidade de estar com o Osiris algumas vezes nos corredores da Fiesp, né? E é uma pessoa espetacular, né? Humilde, simples, uma inteligência rara, né? Um engenheiro. E ele tinha o sonho, vamos fazer um avião. Então eles foram procurar as referências, né, na época e souberam construir, né, uma indústria aeroespacial
Começaram com o CTA, que era o Centro Técnico de Aeronáutica, depois fundaram o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que, para quem é da área de exatas, são as melhores engenharias do Brasil, estão no ITA até hoje. E foram planejando, depois, num determinado momento, jogaram aquilo para iniciativa privada. Aliás, a Embraer estava numa situação pré-falimentar na época. Na transição, o próprio Osiris assumiu a presidência, né, num primeiro momento, e foi desenvolvendo, e hoje a Embraer está aí num setor extremamente competitivo, né, envolve muita tecnologia. Ela está sempre ali entre terceiro e quarto lugar da maior produção, da maior venda, né? Tem as duas gigantes lá, Boeing e Airbus, que brigam em outro patamar. E no patamar de jatos regionais de médio e pequeno porte, a Embraer contra a Bombardier, canadense. Eu tenho uma pergunta para você. Pois não. Até porque você entrou nesse tema aí, Embraer e Embrapa. A Embraer hoje, ela ainda está privatizada. Sim. A Embrapa não. A Embrapa é estatal. Do governo. Mão do governo. Aí eu te faço o seguinte, a gente tem 2 cases aí que você deu de exemplo, Embraer e Embrapa. A Embrapa é uma referência absurda, daria para falar horas e horas aqui só de coisas boas que a Embrapa fez para a história do Brasil aí, né? Qual a tua opinião, e você que é um cara extremamente politizado, qual que é a tua opinião sobre essa parada do governo cuidar de algumas... Tem algumas secretarias, algumas entidades, instituições governamentais ou não envolvidos com o agro. Qual a tua opinião? Você é mais a favor da gente ter tudo privatizado, tudo governamental, ter um equilíbrio? Porque você deu 2 exemplos de cases de sucesso. Óbvio que a gente tem um monte de case que não foi de sucesso. Você acha que o caminho para a agroindústria, porque a gente sabe que você falou Fiesp, a gente sabe que tem entidades. Qual a importância deles para o agro hoje, na tua opinião, também? Olha, mas eu acho que é um bem bolado, né, que tem que ser feito. Está em todo o setor, né? O governo, talvez a missão grande do governo na questão da economia, né, e do desenvolvimento, seja o fomento de políticas públicas que permitam a estruturação de certos segmentos, certos setores, tá? O caso da Embraer é clássico, né? Mas nós temos também um exemplo que é a Petrobras, né? A Petrobras, ela é uma empresa de economia mista, né? Mas lá atrás, na época... na década de 50, essas coisas, né? Nem tinha muita indústria no Brasil e algum louco lá falou que o petróleo é nosso. Né? Antes do petróleo ser achado. Tomar a importância econômica e energética, né, que tomou. Então a Petrobras está aí, está forte. Você vê a diferença gritante entre o governo que leva o assunto a sério, embora o governo brasileiro a gente tenha algumas ressalvas, né? Mas entre olhar o copo cheio e o copo vazio, vamos olhar o copo pela metade, né? Vamos olhar o lado cheio do copo. O governo, na época, fomentou muito o desenvolvimento da Petrobras, que por sua vez teve um impacto muito grande no restante da nossa economia, né? Então a Petrobras, até hoje, né, muitas normas industriais, elas são oriundas da Petrobras. Por exemplo, o Instituto do Petróleo, né, o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, muitas normas que a gente aplica, por exemplo, na minha área, que é a automação, são oriundas de lá. E eles vieram com esse planejamento e tudo mais. Aí você vê a diferença gritante entre um governo minimamente sério e um governo aventureiro, o Brasil com a Venezuela, na questão petrolífera, né? Esse regime que está hoje na Venezuela, né, não vamos entrar muito no mérito, mas são 25 anos de chavismo. Lá com o Hugo Chávez, depois veio o tio Maduro aí, herdou esse negócio todo. Mas a Venezuela, ela é dona ainda das maiores reservas conhecidas de petróleo no mundo, mais do que a Arábia Saudita. E eles têm uma potência lá, ou pelo menos era uma potência, chamada PDVSA, Petróleos de Venezuela, que seria a Petrobras venezuelana. Então você vê hoje a situação de sucateamento da PDVSA, não consegue mais produzir com competitividade, e o que acontece no Brasil. Então são 2 políticas de governo muito diferentes. Eu lembro uma ocasião, eu fui fazer uma palestra em Chicago para tratar do assunto já de etanol. Então o Brasil estava despontando com isso. Na época, e nós vamos falar de outro exemplo de política governamental, nós produzimos aqui no Brasil em torno de 17 bilhões de litros de álcool, entre etanol anidro e hidratado. E os Estados Unidos estavam nessa faixa também, 17, 18 bi, só que tudo de milho, né? E aí nós fomos falar sobre
esse crescimento no Brasil, isso foi após a introdução do Flex aqui no Brasil, algo em torno de 2003, 2004, algo assim. E eu lembro que eu coloquei uma imagem mostrando os preços da gasolina praticados no mundo, gasolina na bomba, né? Então nós tínhamos um preço lá, não vou me lembrar agora, talvez $1, alguma coisa aqui no Brasil, né? Os Estados Unidos um pouco menos. O Kuwait era o segundo lugar menos barato no mundo naquela época, era coisa de 12 centavos, alguma coisa assim. E a Venezuela era a gasolina mais barata do mundo na bomba, $1 lá naquela época. Isso não paga nem o preço do transporte, né? Mas era uma medida populista, né? Então, olha, para o povo a gasolina é de graça e esquece que alguém tem que produzir. E para produzir tem custo. Então não tem como você chegar e colocar um produto. Isso aí, a principal fonte de receita da Venezuela, desde aquela época até hoje, é o quê? Petróleo e gasolina, né? Então houve outras razões, tipo o embargo político americano, que dificultou bastante a venda de petróleo, né, por parte da Venezuela. Hoje tem gente comprando no paralelo. Quem compra muito petróleo é Rússia, olha que beleza. China. Sim. Mas compram porque são oportunistas, não é porque eles adoram a Venezuela, né? Deve estar comprando, a gente não tem exatamente esses números. Até os americanos estavam comprando os tempos atrás. Pois é, né? Então, mas é um exemplo pronto e acabado daquilo que não se deve fazer, né? E aí, voltando à tua pergunta, Marral, o governo ele tem essa missão de fomentar, né? Identificar oportunidades, né? Para onde que nós vamos? Isso é uma coisa que precisa de uma vocação de estadista, né? Um problema que nós temos no Brasil é que o governante geralmente ele governa para o seu mandato e talvez para uma reeleição. Isso aí. É uma visão de curto prazo, né? Diferente da Embraer. A Embraer, quando começou aquilo, ninguém achava, primeiro, que ia chegar onde chegou. E segundo, se fosse para algum lugar, não era coisa de 4 anos. Era toda uma coisa progressiva e tal. Então, esse é o grande desafio, né? Hoje, agora, a gente fundou, alguns anos atrás, uma coisa similar à Embrapa, que se chama Embrapi. Isso, eu ia perguntar sobre isso daí. Aí. Por que a Embrapi ainda não atingiu o auge da Embrapa? Então, uma boa pergunta. É isso, né? Que eu queria saber. Aí falta uma parte de articulação. Você vê, hoje o Brasil, graças a Deus, é uma grande democracia, né? Muito diferente do que a gente vê por aí. E os agentes têm que exercer um pouco mais o seu poder de pressão política, né? Nos Estados Unidos, o lobby, por exemplo, é uma atividade absolutamente ilegal. Tem escritório de lobby. Você contrata o escritório de lobby. Tanto lá que é subsidiado, né? A agricultura é subsidiada. Não, né? Mas aqui no Brasil, nós temos aí basicamente algumas bancadas, né? No Congresso que são muito fortes. Então nós temos aí a bancada evangélica, que vocês conhecem bem. Tem a bancada da bala. Tem. E nós temos a bancada do agro, que é muito forte, né? E cadê a bancada da indústria? Cadê a bancada da indústria, né? Tá coberto de razão. Com toda a estrutura que a Fiesp tem. Pois é. Até porque, né, a gente estava esses dias debatendo aqui, a gente fala do agro, eu consigo citar 5 nomes tranquilamente. Fala, dá 5 nomes de pessoas que eu vou para ouvir falar de agro. A gente fala o Roberto Rodrigues, a gente fala... O Cinelli, que faleceu. A gente fala o próprio Fava Neves, que a gente quer trazer aqui pro programa. Evaristo Miranda, da Embrapa. Tem um Evaristo Miranda, tem um monte de gente que a gente poderia falar. Agora, da indústria hoje, na atualidade, qual que é a liderança da indústria hoje no Brasil, Paulão? Pois é, né? Então, uma boa pergunta, né? O Mário Amato deve rolar no túmulo, né? É o último nome que quando surgiu, ele ouve essa pergunta, né? Então, o Mário Amato, para quem não se lembra, foi presidente da Fiesp durante muito tempo e empresário de várias áreas, inclusive aqui na nossa região, né, de Ribeirão Preto. Ele tinha investimentos na área de bebida alcoólica, né? Ele produzia lá uma cachaça boa, inclusive, né? Em conjunto com uma das usinas aqui da nossa região, né? E ele sempre foi uma pessoa muito ativa, a Fiesp tinha muita força. Após o Mário Amato vieram aí o Moreira Ferreira, já falecido também, né? E depois, depois eu diria, né, que olhando pelo lado da indústria, talvez aí até o Horácio Piva, né? O Horácio, que até hoje é uma pessoa muito ativa, é do Conselho de Administração da Klabin, né? Que é uma das maiores papeleiras aí do Brasil, do mundo. E depois de lá para cá, realmente, ela foi perdendo a representatividade. Isso. Em algum momento, as entidades elas começaram a talvez a esquecer um pouco do papel corporativo, política, né?
e foram muito para a política partidária. Não que não deva, mas tem que ir assim, de uma maneira um pouco mais equilibrada, né? Assim que a gente vê, né? E hoje a gente tem dificuldades, né? Eu vejo que a indústria participou muito pouco da reforma tributária, por exemplo, né? E aí nós temos aqui na nossa região, para quem nos assiste, né? Na região de Ribeirão Preto, hoje tem gente aqui do mundo inteiro vendo, mas a reforma tributária, são 30 anos, né, de luta para sair uma reforma, e a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, que foi a base do que está sendo discutido hoje em termos de reforma tributária, foi criada aqui em Ribeirão Preto por um deputado chamado Baleia Rossi. Ele é filiado ao MDB, e do qual ele é o presidente nacional, inclusive. E nós participamos muito pouco. Inclusive a nossa região, né? Quer dizer, você tem um cara que é o mentor intelectual dessa reforma a 20 quilômetros da nossa cidade, e eu não vi nenhuma discussão, né? Pessoal, Baleia, vai nisso, vai nisso. E a reforma, ela tem sido, em cima da proposta original do Baleia, tem sido bastante modificada, na minha opinião, né? Então, nós estamos fazendo uma reforma que eu até gostaria que ela fosse abortada, para te falar a verdade. Sério? Que ela ficasse um pouco mais para frente, porque nós entramos numa situação, Marral, de tanto casuísmo, de tantas exceções, que daqui a pouco não tem reforma. Então são muitos segmentos querendo a meia entrada. Querendo o almoço grátis, né? E a gente sabe em economia que não existe almoço grátis. Mas para cada setor da economia que tem um privilégio, algum outro tem que compensar. Não tem jeito. A matemática é uma coisa fantástica, né? Então o governo ele tem um orçamento anual baseado em tributação, porque é isso, a receita do governo somos nós que pagamos, né? Através dos impostos. E quando você pega vários setores para pagar menos, se você quer fechar a conta, os que não têm o privilégio têm que pagar mais. É matemática, não tem outro jeito, né? Então... eu acho que nós tivemos muitos privilégios, né? E eu vejo um modelo que funciona. O Brasil deveria ter feito o seguinte: olha, pega 4, 5 tributaristas bons, paga para o cara morar nos Estados Unidos 1 ano, 2 anos para estudar o sistema tributário deles, aonde você paga muito menos. Nos Estados Unidos, a média, nós estamos falando em 7% de impostos, em média, nos diversos setores. Um sonho aqui nosso. E aqui nós já estamos falando num IVA aí de 28%, né? E aí você vê a arrecadação do governo americano e a arrecadação do governo brasileiro. Eles não são tão mais competitivos ou mais competentes do que nós. Mas existe uma política tributária que tem um detalhe: você paga menos, todo mundo paga, e quem não paga responde por isso. Quando você começa a analisar na tributação brasileira o tanto que você vê hoje de empresas e pessoas físicas que já estão inscritas na dívida ativa da União, que é aquela dívida que você não pagou o imposto, certo? Você não pagou. E fica por isso mesmo, já passou as etapas de judiciais e já foi lá. Agora é duas alternativas: ou o cara paga ou ele paga. Só que a gente não está vendo as consequências para o mal pagador. E eu sou contra a tributação excessiva, mas se uns pagam, os outros também precisam pagar. Agora, essa semana está entrando em discussão na Câmara, a gente não sabe quando isso vai ser votado, mas tem um projeto de lei lá justamente para atacar o devedor contumaz. Então, o que é o devedor contumaz? É aquele cara que ele tem como estratégia não pagar imposto. Tem muita gente. Então, para vocês terem uma ideia, já que nós estamos falando de indústria, dependendo do setor, você arrasta ao longo da tua cadeia 40% de impostos. 40%. Aí um empresário qualquer, ele pega e não paga imposto, né? O cara tem 15 CNPJ, vai trabalhando. Então você imagina a vantagem competitiva que esse elemento cria com relação a quem paga. E mais, a questão do INSS. Então, essa dívida ativa da União ela é composta de tributos e a parte de seguro social, de seguridade social, INSS. Então, quando o cara soma esses dois fatores, você vê a competitividade dele no mercado. O cara, ele simplesmente se proclamou imune. Ele criou uma autoimunidade do ponto de vista tributário. Então, aquelas empresas que insistem em pagar em dia seus impostos, elas saem muito prejudicadas, perdem a competitividade. Porque o grande custo nosso é imposto, né? Verdade.
E aí o que acontece? Eu acho que toda empresa ela vai passar por dificuldades, ô Marral. Então eu, como empresário e administrador, estou lá num mês que complicou por alguma razão. Esse mês, no meu caso, eu tive meses que eu tive 80% de inadimplência no meu recebimento. Perdão. Aí você tem que tomar decisões. Você vai fazer primeiro a sua folha de pagamento, você vai pagar teus fornecedores e tal. Nesse momento, o imposto ele fica por último. Mas aí daí, 30 dias, 60 meses, você tem que retomar aquele assunto. Opa, agora eu respirei, deixa eu me colocar em ordem. Existe como você fazer parcelamentos, né? Então fica essa guerra tributária e às vezes você vê coisas que são até difíceis. Hoje, por exemplo, uma política do governo do estado de São Paulo no ICMS, que é um imposto significativo, né? Em média, nós estamos falando de 18% de alíquotas no estado de São Paulo, tá? Se a empresa atrasa 1 ou 2 meses, ela está inadimplente, o governo está mandando o pessoal para cartório. E o juro é alto, hein? Não, o juro é escorchante. O juro no estado de São Paulo, Alex, o cara não pagar mesmo. Você tem 2 juros que correm a partir do vencimento no estado de São Paulo. Um é a multa, certo? A multa de mora, e a outra são os juros financeiros, tá? A multa, ela chega ao teto de 20%. Então eu deixei de pagar hoje, começa a incidir a multa, até um teto de 20%. E o imposto ele vai a eterno, né? Em São Paulo, a multa ela atinge o limite dela em média em 54 dias. E os juros, eles atingem o mesmo patamar em torno de 60 dias, 20%. Então você vê que nem a agiota pratica essa taxa de juros que o governo do estado de São Paulo pratica. É ridículo. E mais um detalhe, e aqui é uma crítica construtiva, eu já discuti isso muito com a Secretaria de Fazenda aqui há anos, e é uma coisa que nós temos que rever, porque tem que diferenciar o empresário que ele está momentaneamente apertado daquele que é contumaz. O contumaz, nós temos que tomar ações enérgicas, mas o cara que ele está ali momentaneamente, esse cara precisa ser tratado com mais carinho, porque é ele que paga o imposto. Então eu vejo a nossa gloriosa Secretaria de Estado da Fazenda, às vezes você está ali atrasado 30 dias, ele te liga, quando que você vai pagar? A pergunta é quando você vai pagar, não é o que você está precisando que a gente faça para te facilitar a vida. É verdade. E é o empresário que está gerando o emprego. O empresário de todos os setores, tá? A iniciativa privada gera os melhores empregos e é a iniciativa privada que alimenta a máquina. O que eu percebo, infelizmente, vocês até desculpem aí quem está me assistindo, quem é empresário sabe do que eu estou falando. Às vezes eu vejo que é mais fácil para o governo apertar quem paga do que criar políticas de quem não paga. Você tem razão. Eu ia até falar sobre isso daí, porque eu lembro quando o senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico e o senhor fez um levantamento através da Prefeitura de Sertãozinho de quantos empresários estavam devendo imposto para a Prefeitura. E o senhor criou um plano para facilitar a vida desses empresários, para que eles botassem as contas em dias. Isso. E foi um sucesso, né? Um plano, Alex, isso tem direto aí no governo e tal. E, em geral, se chama de refis, né? Exato. Que é o refinanciamento das situações tributárias. Mas Tal. o senhor fez um plano o que empresário tudo, tinha tudo condições tem os de dois pagar. lados, né, Alex? Às vezes você faz um plano desse, você acaba beneficiando quem não paga. E aquele coitado que pagou em dia, às vezes fala, pô, mas por que eu não tive esse benefício? Verdade. Então você tem que dosar muito bem, porque o brasileiro ele é o mestre em dar golpe. Ele fala, eu não vou pagar, já vem o refis, né? Tem nego que já conta com o refis. Aí vai sair o refis, ele paga a primeira e a segunda e para de pagar. Então tem que ser uma coisa muito bem estruturada, tem que ver as vantagens que você vai dar, em geral são em termos de multa. Então o cara que pagou, ele não pagou multa. Agora, como a multa, o cara que pagou em dia, né? Como a multa é muito pesada, então você quita à vista, eu te isento da multa, por exemplo. Ou eu vou te fazer um parcelamento com uma redução da multa e com um juro mais civilizado. Na época que nós fizemos isso, foi um pouco antes da pandemia, foi um sucesso muito grande. Teve duas coisas, dois indicadores interessantes. Primeiro, a taxa de adesão foi grande e a taxa de permanência no programa foi alta.
Então o pessoal assumiu o compromisso e honrou o compromisso. É porque você fez um plano que dava para realmente para o empresário pagar. É isso aí. Porque não adianta você fazer um parcelamento, o próprio cara que está entrando no parcelamento, ele já sabe que ele não vai conseguir pagar. Ele vai pagar a primeira, a segunda e depois. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Até para a gente... Primeiro, né? Só para pontuar aqui a parte da tributária, eu acho que se a gente deixar, vai longe, porque olha, nós temos assunto para falar de governo aqui. Porque eu costumo dizer assim, né? O governo, ele não precisa fazer muito, é só ele não atrapalhar. E já tá bom, né? Já tá bom, né? E outra frase que eu gosto muito é que, sobre os políticos, né? Os políticos sempre têm dois objetivos. O primeiro, se eleger. O segundo, se reeleger. Tudo o restante é detalhe, né? E no final vamos cair, vamos falar e vamos cair nesses dois fatos. E eu quero tentar trazer de novo a gente pro começo aqui do episódio, que a gente falou, tipo, olha, qual que é a importância da indústria para o agronegócio. Eu só queria voltar um pouquinho também do vai lá. Embrapi, que nós começamos e já pulamos coisa... Então, tá faltando articulação, né, Alex? Tá faltando articulação, faltando valorizar. Hoje existe uma preocupação com a desindustrialização do Brasil, que é um fenômeno que vem acontecendo, isso não é de governo atual, nem do governo anterior, ela vem já há vários governos, né, por várias razões, né? Talvez um erro que nós cometemos lá atrás foi aquela reserva de mercado informática, por exemplo, que tirou o Brasil da exposição às novas tecnologias. Quem estava aqui dentro estava confortável, porque você não conseguia importar um computador. Não é que você ia pagar mais imposto, era proibido importar. Então as empresas locais ficaram confortáveis, né? Ficaram, para que eu vou investir? E a gente começou a se descolar do desenvolvimento tecnológico que estava acontecendo no mundo. Que a melhor coisa que existe é concorrência, desde que ela seja sadia e leal. Você não pode concorrer com sonegador. Isso. Tá? Aí não é uma concorrência leal. É sadia. Tá, então, quando a concorrência é sadia, melhora tudo. Melhora o teu serviço, melhora o teu produto, melhora o teu suporte, melhora o teu preço. Você vai tentar ser mais eficiente, melhorar a sua produção. Tá? Isso não é só na indústria, né? Um restaurante A concorrendo com o B. Eu preciso ter um atendimento, eu que sou A, preciso ter atendimento melhor do que o B, porque senão minha clientela vai para lá. Eu preciso oferecer um serviço melhor, uma comida melhor, um preço melhor, aí eu vou começar a mergulhar onde? Na minha gestão. Né? Então é essas coisas que eu acho que são saudáveis e salutares. A Embrapi está precisando de uma injeção de ânimo ali, vai? E eu espero que agora, com essa visão de reindustrialização do Brasil, e não vamos chegar onde nós já fomos, não, nem essa tendência mundial, nem essa. Tendência mundial é crescimento de serviço. Tá? Claro que você precisa gerar essa receita em algum lugar. Depois a gente, se der tempo, falamos um pouquinho sobre o paradoxo da produção cada vez mais barata e vamos voltar na indústria 1, 2, 3, 4.0. O que eu queria... obrigado, inclusive, pela analogia. Tem duas coisas que eu queria que a gente falasse ainda nesse episódio. Primeiro, eu não sei qual que é a tua opinião sobre Nova Indústria Brasil. Né? A gente falou de governo, talvez a gente já pode até seguir aqui, então, para pontuar essa parada aí do governo, que foi lançado um programa ano passado. E muita gente fala que não viu diferença, tem outros que estão falando, mudou aqui, ali, incentiva a inovação no setor e tudo mais, tá? E o segundo ponto que eu queria era, tipo, o teu ponto de vista, tipo, do que, como vai estar a indústria daqui a uns 10 anos, se você consegue fazer desse ponto de vista. Tá. Então, olhando o passado, Marral, o negócio do 4.0, certo? Que é uma coisa da indústria. Eu fico, às vezes, rapaz, me irrita de ver ali, olha, não sei o que lá, 4.0, educação 4.0, tudo 4.0, né? Mas o que é isso aí? A indústria passou por 4 grandes etapas. A primeira, lá na Inglaterra, quando vieram as máquinas a vapor. Exato, tá? depois da hidráulica. Principalmente na indústria têxtil. Sim. Era tudo manual. Aí, cara, algum louco lá desenvolveu as máquinas a vapor, né? Isso começou vamos dizer, a dar um ganho. Né? Vapor, né? Então começou a dar um ganho ali de produtividade, de volume de produção, redução de custos, tá? Então ali começou a industrialização. E não é por acaso, gente, eu falo da importância da indústria, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, né? Que nós estamos falando em Inglaterra, Escócia, Reino Unido, Irlanda e o País de Gales, né? É menor do que Minas Gerais. E você vê a potência que a Inglaterra se transformou, moeda mais né? valiosa, né? A Libra, né? Alguém poderá falar, mas eles eram muito imperialistas, tá? Os Estados Unidos também eram, né? E olha o tamanho dos Estados Unidos, é o tamanho da Inglaterra. Colonizado pela Inglaterra. Exatamente. Então, o que foi isso? Indústria.
Inteligência aplicada na indústria. Até hoje, as melhores universidades estão na Grã-Bretanha, certo? Tem ótimas universidades nos Estados Unidos, mas ainda mais os Oxford da vida estão lá, né? É ali que a coisa começou, tá certo? Então, depois dessa parte, aí nós tivemos outras evoluções, né? Depois dessa questão da máquina a vapor, veio a introdução da linha de produção com Ford. Sim. Né? Então, os carros começaram a ser feitos em série, como são até hoje, né? Até hoje. Essa é a 2.0. Essa seria a 2.0. Então, o Henry Ford que botou esse troço, esse conceito de linha de produção que está aí até hoje, não só na indústria automobilística, como em várias outras. O insight dele foi no frigorífico, né? Parece que ele, pelo menos eu li, ele foi no frigorífico, viu a linha de produção do corte, e aí ele falou, cara, dá para aplicar isso também. E fez a linha de montagem, né? E com isso ele reduziu custos, né? A única desvantagem é que o cliente não tinha muita opção. Ou era o Ford T ou era o Ford T. E aí ou era o Ford T preto ou era o Ford T preto. Exato. Depois isso, inclusive com a automação, foi migrando, né? Então, passamos dessa indústria. Aí nós chegamos na 3.0, onde entraram os sistemas mais automatizados, né? Então, para você ter uma ideia, o controle lógico programável, que é uma coisa hoje largamente usada na indústria de modo geral, surgiu na automobilística. Então, quando começou essa variação de modelos, Marral, e às vezes de cores, por exemplo, rapaz, o cara tinha que ir lá mudar tudo manualmente. Olha, agora o Fusca é verde. Aí daqui a pouco é azul. Tinha que fazer toda a mudança do setup de fábrica, perdia-se muito tempo. Então entraram os controles lógicos programáveis. Então, com um apertar de botão, o cara sozinho ali mudava todo o setup de máquina e tal, reduzia custo, agilizava, né? E foi aí que a coisa começou. Perfeito. Tá? Inclusive, quem introduziu essa tecnologia no mercado é uma empresa americana que até hoje atua no mercado fortemente. É uma das líderes, né, mundiais de produção desse tipo de equipamento. E aí veio a 4.0, né? A 4.0, na minha visão, ela é muito mais uma visão de marketing do que propriamente de tecnologia disruptiva, né? Então, quando você fala, você migra a indústria, em termos de automação, por exemplo, você parte do que era pneumático. A gente fazia controle de processo com ar comprimido, tá? Pois isso se transformou em sistemas eletrônicos, né, que é o que tem até hoje, tá? Essa mudança do pneumático para o eletrônico foi o que a gente pode chamar de uma tecnologia disruptiva. Ou seja, é muito inovadora. Mesma coisa que você sair daquela telefonia fixa, que nós tínhamos, analógica, pular para a tecnologia móvel celular. O que aconteceu hoje no mundo? Toda essa digitalização, isso é disruptivo. Na 4.0, a gente não vê tecnologias disruptivas, a gente vê mudanças de conceito, tá? Então, por exemplo, determinadas indústrias, para algumas isso não é aplicável, mas numa boa parte delas, você tem hoje, eu vou montar uma planta nova. Você cria um gêmeo virtual dessa planta nova. Ou seja, é um gêmeo que é o quê? Você pegar aquela planta física, antes dela existir, você gera lá no computador e começa a simular a produção, falhas, onde estão os pontos fracos e fortes e tal. E aí, quando você parte para o projeto executivo, boa parte daquilo que antes era problema, desmonta a tubulação, muda caminho para cá, para um custo enorme, um atraso no cronograma, você já tinha simulado isso agora no computador, no teu gêmeo. Tá? Então isso é uma inovação, de fato, né? Mas não é nada que não existia antes. Então você está aplicando tecnologias que já vinham de 10 anos atrás. A gente vê hoje, dentro da 4.0, dizem, né? Pelo menos no checklist que engloba. Inteligência artificial, IoT, que é a internet das coisas, machine learning, gêmeo digital, entre outras coisas. Você acha que desse checklist as coisas estão acontecendo de uma forma rápida, devagar? Tá, então vamos lá, Marral. A 4.0, né, ela parte do pressuposto de um alto grau de automação. Sim. Tá? Conectividade. Então, com isso, você consegue algumas coisas, principalmente redução de custos. Quanto mais você automatiza, menor é o teu custo de produção, tá? Aí nós vamos falar de duas expressões aí que quem é da área de administração vai conhecer facilmente, que é CAPEX e OPEX. O que é o CAPEX? CAPEX é uma expressão do inglês, né? Que significa quanto é que você vai investir
para você montar um negócio. Uhum. Pode ser qualquer negócio. Uhum. Isso não se aplica só à indústria. Você quer montar um estúdio de gravação de podcast. Qual é o teu CAPEX? Ou seja, é o Capital Expenditure. Tá? O gasto de capital. Depois vem o OPEX, que é o gasto operacional. Então, na indústria automatizada 4.0, você tem o CAPEX, que é o investimento que não é baixo, para você ir automatizando tudo aquele negócio lá. E depois você vai ter aonde o teu ganho, o teu retorno no CAPEX, no OPEX. Porque você vai trabalhar com muito menos gente. Você pega, eu vou te dar um exemplo bobo. A indústria de bens de capital, a média de custo da mão de obra no custo operacional dela, ou seja, o que custa por mês para eu tocar meu negócio, né? A mão de obra representa em média 40%. Na automobilística, que ela é muito mais automatizada e robotizada, são 7%. Então você vê, agora, nem toda atividade industrial ela é passível de ser robotizada. Tem coisas que elas são realmente artesanais, tá? E a gente vai vendo essa evolução, Marral, aí cai no que você perguntou. Então tá aí, indústria 4.0 com as tecnologias, aí começou a aparecer IoT, que é a internet das coisas, que não é só na indústria. Tudo. Então, em tese... Alexa aí é um exemplo. Exatamente, né? Tá? Então hoje, por exemplo, você pode programar, já está aí, não é futuro, um refrigerador, né? Isso. Ele pode medir o que você tem dentro dele, você fala, liga, desliga, tal, bota aumenta, quer dizer, abaixa a temperatura da minha cerveja, coisas desse gênero, tá? E com a chegada agora do RFID, que nem o tag, todo mundo aqui tem tag de pedágio, é um sensorzinho lá, uma porcariazinha, né? Que você vê essa leitura que ele faz, né? Não tem no mercado, você vai lá ter o código de barra hoje, tá? Verdade. Em pouquíssimo tempo, isso já está bem avançado, nos Estados Unidos já tem, algumas lojas aqui no Brasil já estão aplicando isso, você tem lá um tagzinho na mercadoria. Então você imagina no supermercado, você vai, cada produto tem lá um selozinho, vamos dizer assim, né? Você vai carregando teu carrinho. Chega lá, não vai ter passar. Vai o leitor, lê tudo de uma vez. Já paga e vai embora. Né? Então é para isso que está caminhando a coisa, certo? E aí vai perder emprego de caixas de supermercado, isso, né? Vamos mas dizer. ele vai migrar para outra coisa, tá? Banco é um exemplo já está disso. acontecendo. Exato. Banco é um exemplo Exato, disso, banco tá? digital. Aí o que acontece? Dentro da indústria 4.0, agora está chegando o quê? Inteligência artificial. Mas não se fala, é incrível, a gente acha que inteligência artificial é modinha nova, né? Já se discute inteligência artificial conceitualmente desde a década de 50. 1950 já havia trabalhos, né, pensando em inteligência artificial, principalmente nos Estados Unidos, no ambiente acadêmico. Né? Ainda na década de 50 tem um trabalho seminal publicado pelo Alan Turing, que foi um matemático britânico, né, fantástico, cara. Hoje ele, inclusive, a carinha dele está na nota de 5 libras. E era um matemático tal, e lá nos anos 50 ele teve um papel crucial na vitória na Segunda Guerra Mundial, porque o conhecimento matemático dele decifrou os códigos nazistas secretos. Então os nazistas estavam tudo mandando WhatsApp um pro outro. E os ingleses que era criptografado, né? Os ingleses já sabiam tudo, certo? Aí, esse cara lá em 50, ele já publicou um trabalho sobre inteligência artificial e propôs jogos de computador, né? Que nem praticamente os computadores... O tamanho dessa sala. Muito maior. Né? E ele já propõe aquilo. Então agora a coisa foi alavancando, né? E a inteligência artificial está chegando para tudo, né? Hoje a gente está acostumado, nós, seres humanos normais, ver essas imagenzinhas, essa coisa toda, né? Mulherada hoje é tudo perfeita, né? Tudo inteligência artificial, né? E nós estamos vendo a chegada, que é o que está preocupando os políticos, do deepfake. Isso é verdade. Então você coloca o Alex Ramos, que não é o Alex Ramos, com a voz do Alex Ramos, do jeito do Alex Ramos, falando que ele é fã do Maduro. É tão realista que você... Cara, e aí? Como é? Eu posso acreditar? Então, nós estamos nesse limiar. Verdade. Isso gera uma preocupação, Marral. É perigoso, né? E gera uma preocupação porque a IA, ela ainda não tem regulamentações. Quem está mais avançado nisso hoje é a União Europeia, que ela lançou uma diretiva agora,
acho que abril, se eu não me engano. Pô, é um documento de 600 páginas que eu estou mergulhando nele, né? O Brasil agora abriu discussão, os Estados Unidos estão discutindo, mas a minha grande preocupação é que isso está sendo feito por políticos. Sim. E o foco do político é como é que a IA vai me atrapalhar a vida. É isso que eles estão preocupados. Agora ele tem quer se eleição. reeleger. Não, e agora tem eleição. Porque quem que vai me atacar? Como é que nós vamos segurar? Quando a IA é muito, muito, muito mais ampla e complexa do que isso, inclusive na indústria. Isso que eu te cheguei. Eu queria Então, que você em chegasse. tese, qual é o pano de fundo da IA? A IA ela veio para substituir o homem no processo decisório, com velocidade e com mais dados disponíveis, mas nunca a criatividade. Ponto. A IA vai roubar o ser humano? Não. Não vai, porque nós precisamos ensinar a IA. Os mestres somos nós. Agora, ela vai agilizar a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo bobo, um advogado. Uhum. Puta, o cara vai lá montar um processo. Cara, onde que tem jurisprudência disso? Onde que já teve um caso parecido? Uhum. Onde tem uma decisão do Supremo de repercussão geral, que é aquela que vale para tudo. O cara vai consultar a IA, que vai em minutos consultar milhões de documentos. Sim. Um médico, o Marral tá lá, doutor, tô sentindo isso, aquilo, outro. Ele anota aquilo. Aí ele compara o que você está reportando na análise ali mnemônica ali, né? Compara com milhões de casos num banco de dados médico. A inteligência artificial vai falar o quê? Olha, provavelmente o Marral tem isso. Provavelmente. Então ele encurta uma série de exames que você teria que fazer, já vai mais no foco. Nossa, Paulo, então vai deixar de existir médico? Não. Só vai acelerar. Então, e por que não vai deixar de existir médico? Porque o médico vai continuar criando. Uhum. Doença parece que alguém, em 2019, você podia imaginar uma Covid? Não. E ela veio com tudo. E não teve inteligência artificial que previu isso, não teve inteligência artificial que desenvolveu vacina. Quem fez foi o humano. E eu sempre falo pro pessoal, né? O Isaac Newton foi um puta de um físico, né? O cara que fez a base de toda a física que nós conhecemos hoje. A exceção da física quântica, que é outra situação. O cara, ele estava lá um belo dia sentado, embaixo de uma macieira, e caiu uma maçã. Essa macieira está preservada até hoje, na universidade na Inglaterra. Ela é viva até hoje. Acontece que todo mundo via a maçã cair. Uma maçã Macintosh? Não sei a raça, a variedade. Todo mundo via a maçã cair na cabeça e tal. Qual foi a diferença do Newton? Ele foi o primeiro cara que falou, por que essa maçã cai? Isso aí. Por quê? Aí ele foi desenvolver a teoria da gravidade e tudo que aconteceu de lá até hoje. Essa é a característica do ser humano que a inteligência artificial nunca vai roubar. Esse insight, esse feeling. Inteligência artificial vai compor música. Vai. Mas aquela musiquinha chatinha, repetitiva. Não vai ter um John Lennon lá. Certo? Verdade. Criando coisas novas. Você pega na música, Beatles, né, em 10 anos... O que aconteceu com a música? Isso a inteligência artificial não vai fazer. Na indústria, Marral, ela vai ajudar o processo decisório, não tenha dúvida. A automação hoje ela é muito reativa, tá? Então você faz o quê? Você ajusta, vamos pegar que eu quisesse controlar a temperatura dessa sala que nós estamos aqui automaticamente, tá? Eu falo, temperatura, eu quero manter você aqui a 23 graus. Então eu conto para o meu sistema de ar-condicionado que eu quero 23 graus e meço essa temperatura. Se ela está em 25, ele joga ar frio, a temperatura vai caindo. A hora que chegou onde eu quero, ele passa só a ventilar. Sim. Qualquer um vê isso, né? Não precisa nem ser da área de automação. Mas ele fez o que? Ele reagiu. Ele é reativo. Entendi. A inteligência artificial ela vai permitir, já está em alguns casos fazendo isso, antecipar o problema e já gerar a solução antes que aquilo realmente seja um problema. Perfeito. Tá? Essa é uma característica interessante, que é a inteligência artificial se integrando à indústria 4.0. Para isso nós precisamos de muito sensoriamento, né? Você tem que medir. Não existe um processo, não importa se ele é industrial ou não, que você possa controlar e corrigir se não houver medições. E aí, informação. É isso aí, tá? Isso então cai isso. na automação, de volta. Também. Na verdade é um ciclo, né? É um ciclo. Então você vê que a inteligência artificial ela não é aplicável só à automação. Não. Também à automação. Não. Mas nós falamos aqui 2 casos rápidos. Medicina, Não, pega o falamos GPT. em direito. Pega o GPT que tá aí, é isso o mais aí. popular que tem. Tradução, Marral.
Hoje, a pessoa já não tem a limitação do idioma. Então, você veja bem, todo trabalho científico de ponta, ele é publicado em inglês. Não importa se for um chinês que desenvolveu, um brasileiro, um alemão, ele vai publicar nas grandes revistas que ainda existem em inglês. Ah, eu não sei inglês. Cara, botãozinho direito no mouse e traduzir para o português é uma tradução quase perfeita. Os pequenos erros não comprometem o entendimento e o contrário é verdadeiro. Ah, eu quero publicar um negócio na internet com alcance mundial. Você vai lá, gera em português, de cara ele já corrige o teu português, aparece com as cobrinhas embaixo, vermelhinha, e traduz para o inglês, para o alemão, para o russo. O negócio está tão acelerado Inteligência artificial. de inteligência artificial que isso, você falou de regulamentação, que realmente vai mudar muita coisa e eu acho que vai mudar rápido, porque, por exemplo, você falou de deepfake. Hoje também existe formas de você conseguir pegar a voz de um ator de Hollywood em inglês e a inteligência já dublar ela em português, exatamente, né? Instantaneamente. E isso já está gerando protestos em cadeias de dubladores, né? Porque falaram que vão perder o emprego. Então, mas, enfim, hoje você consegue ver um filme do Leonardo DiCaprio na voz original do Leonardo DiCaprio, né? Você consegue ver um monte de coisa diferente. E eu acho que a inteligência artificial, ela realmente vai acelerar muita coisa em todos os sentidos, na indústria, principalmente, como a gente está falando aqui no tema de hoje. E eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi uma vez, que era assim: uma máquina pode superar o trabalho de um homem? Com certeza. Mas nada supera o trabalho de um homem operando uma máquina, que vai cair no que você falou. Você falou desse negócio de atores, tal, uma grande empresa de tecnologia aí contratou o Will Smith e veicularam um anúncio agora em rede nacional, recente, coisa de 10 dias atrás, do Will Smith dizendo: olá pessoal, como é que vocês estão? No português, a voz dele mesmo, o timbre dele. Com a voz dele, a entonação dele, combinando. Falou: então, eu tô aqui porque a inteligência artificial me botou para falar em português com vocês. Não, imagina as escolas de inglês, deve estar morrendo de medo, porque logo a gente vai poder viajar ao mundo, provavelmente, de algum jeito conversar com a outra pessoa, e pronto, alguma coisa, um fone são de ouvido, eu não que vão sei, ter que ser revistos, né? Por exemplo, eu tive um tio já falecido, ele criou 5 filhos, aqui em Ribeirão Preto, inclusive, consertando máquina de escrever. Máquina, antigamente, né? Os mais veteranos vão lembrar o que era aquela máquina mecânica e tal. Ele criou 5 filhos. Essa profissão desapareceu. Como várias outras desapareceram. Antigamente a gente era obrigado a fazer outras vão desaparecer e outras vão aparecer. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Com o advento das novas tecnologias. E aí tem uma discussão, Marral, que de vez em quando eu gosto de provocar, que é um paradoxo, que eu costumo dar esse exemplo do celular. Na medida que a automação for avançando, como as pessoas acham que ela vai avançar, vai desempregar todo mundo, aí você vai fazer o seguinte: eu vou pegar esse celular, que antes ele custava 7 mil reais, nossa, agora eu consigo vender ele por 700 reais, mas não vai ter quem compra. Aí desempregou todo mundo. É verdade, verdade. Certo? Então é esse paradoxo que se você vai ter um limite do grau de automação, porque no fundo, Marral, tudo está voltado ao ser humano. Sim. Se você quer melhorar a qualidade do teu produto, do teu atendimento, etc., através de automação, inteligência artificial ou técnicas de gestão, é para você atender melhor o ser humano. Porque o ser humano é que vai alimentar o seu negócio. Então não adianta eu ter um celular de 500 reais, pica das galáxias, se não ter o comprador, ou o ser humano não tem mais poder aquisitivo para comprar isso, porque ele está desempregado. Você quer ver outro problema que está sendo discutido na Europa hoje? A questão de robô. Tá? Então existe um problema no mundo, o Brasil não é diferente, com previdência social. Qual é a lógica? Os veinhos lá, merecidamente, que hoje estão tudo lá na aposentadoria, bem ou mal estão aposentados, nós que estamos na ativa estamos pagando eles. Sim. Eu espero que quando chegar a minha vez, tenha lá um pessoal trabalhando para bancar a minha vida de aposentado, certo? Do jeito que está indo, a população vivendo cada vez mais, e você tirando as pessoas do mercado de trabalho, principalmente do mercado de trabalho formal, né? E robotizando, quem é que vai abastecer a cesta para os aposentados? Então, existe uma discussão hoje na Europa sobre robô, de cobrar encargos sociais em cima de robô. Olha, ok, você não paga hora extra, você não paga salário, mas você vai ter que recolher. Eu falei da máquina de corte de cana. Sim. Tirou 100 caras, que eram contribuintes do INSS. Então a regra provavelmente vai ser o seguinte: máquina,
você desempregou 100 caras que correspondiam a X reais. Então você vai pagar uma taxa para a Seguridade Social correspondente a isso. Para o empresário, aumentou um pouco o meu custo. Tá bom, mas você economizou 100 pessoas de mão de obra. Né? Então, porque senão nós não vamos gerar receita para sustentar esse sistema como ele funciona hoje. Pode ser que eu estou falando uma bobagem aqui, que daqui a um ano aparece um modelo totalmente diferente. Mas naquilo que nós conhecemos hoje, é um problema que está sendo discutido na Europa. Inclusive, e a Europa né, sempre Paulo, teve essa preocupação social, né? A situação hoje dos aposentados é muito grave, né? Porque, por exemplo, eu lembro que o meu sogro, quando ele aposentou com 7 salário mínimo, nos anos 80. Hoje ele não recebe 2. Então, é complicado. Então, quer dizer, como que sustenta uma pessoa dessa? Não, então, são desafios, Alex, que vão muito além do nosso assunto aqui. Isso dá uns 20 podcasts aqui. É verdade. Mas é um fato da vida. Eu, por exemplo, eu tenho 40 anos de contribuição, não consigo me aposentar. Nem eu. Porque eu não tenho idade. Ah, que beleza, né? Comecei Vocês muito são novo. jovens, vocês são né? Eu comecei jovens. muito novo. Mas a gente não tinha registro. E a maior parte disso eu recolhi pelo teto. Né? Então eu já fiz algumas simulações, eu não vou conseguir me aposentar pelo teto. Né? Eu não tenho, por exemplo, eu iria fraudar, embora eu tenha atuado muito na área industrial, mas nunca trabalhei num ambiente insalubre. E tem muita gente que vai lá, arruma um advogado, mete o insalubre, se aposenta. Tem nego aposentado com 40 anos de idade. Né? Isso é uma coisa absurda. Tá? Mas é para outro, podcast. Pra outro evento aí. Pra gente caminhar aqui pro final, antes de mais nada, você ia fazer alguma pergunta? Não, eu ia perguntar para o Paulo sobre o seguinte, porque a gente tem, eu falo assim que o cinema, ele mostra muita coisa do futuro, né? As coisas ele mostra hoje coisas que já estão estudando, né? Então hoje a gente vê o cinema mostrando muito o perigo da máquina, do computador, da máquina tomar conta do homem, do ser humano. Onde eles passam a dominar, cria-se o soldado universal, criando vários robôs, e a luta do homem de não perder o comando para a máquina, se a máquina tomar. Como que você está vendo isso, Paulo? Você desliga o bichinho da tomada. Mas parece que arranca ele lá, ó, desliga o bicho. Não, tô brincando, claro, tô simplificando e tal. Porque Alex, a máquina artificial é uma coisa preocupante. Não sem dúvida, mas serve para os dois lados, né? Então, se o russo fizer um robô inteligente, o americano vai fazer também, que legal, bota esse para brigar. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Em vez de morrer o moleque, porque a guerra é o seguinte, são velhos que se conhecem, que se juntam para criar uma guerra para os jovens que não se conhecem se matar entre si. Da guerra os velhão ficam lá. Qualquer guerra. Qualquer guerra. Você pega esse sujeito aí, padrão, que eu nem falo o nome dele, que preside a Rússia. Um velho lá, cara, socado naquele palácio, um monte de cupincha, mandando bomba em cima da molecada na Ucrânia. Você pega o outro louco lá em Israel, os terroristas mataram 1.000 israelenses, eles já mataram 40 e tantos mil civis em Israel. Então o mundo está insano. Era muito melhor, juro, você ter robô matando robô. Olha que beleza. Você ainda recicla o robô depois, tá? Se você conseguir tirar o ser humano do campo de batalha, olha que beleza, por que não? É um cenário que a gente não sabe onde vai acontecer, o que vai acontecer. Uma coisa é certa, não vai ter aquele robô Exterminador do Futuro, porque vai ter o contraparte dele. Exato. Não vai chegar o Schwarzeneggão lá sem que tenha o Van Damme do outro lado, né? Você pode ter certeza disso. Tem o Rambo do outro lado. Então eu acho assim, cara, toda tecnologia, principalmente quando ela é disruptiva, como é o caso da inteligência artificial, ela traz prós e contras. Bomba atômica. Negócio destruidor pra cacete. Porém, a bomba atômica até hoje evitou a Terceira Guerra Mundial. Ela criou o equilíbrio do terror. Porque o medo veio. E ao mesmo tempo, a mesma tecnologia que explode uma bomba, ela cria tratamento no câncer. Certo? Você trata câncer com radioterapia, que nada é que é radiação. Tem certas imagens, exames médicos não invasivos, que é a base de radioatividade. Tá certo? Então, tudo tem prós e contras. Energia nuclear, essa é a verdade. Coisa também, né? Ela mantém o equilíbrio da energia nuclear. Exatamente. A energia nuclear, você vê, a geração em si é a mais limpa que existe. Ela não tem nenhum impacto ambiental. O problema é que você faz com o lixo atômico. Porque o que é isso daí? É uma reação atômica que esquenta a água
E essa água se transforma em vapor e gera as turbinas. Movimenta, é igual a usina de açúcar faz. Só que a usina de açúcar faz com bagaço de cana, eles fazem com material nuclear, tá? O problema é que esse material, depois que ele é consumido, né, a parte energética dele, você tem que descartar em algum lugar, ele é altamente radiativo. Esse é o grande problema, mas a energia em si é muito limpa. Então você vê que tudo tem prós e contras. A rede social, ao mesmo tempo que ela estimula pedofilia, ela aproxima as pessoas. Né? Então tudo tem que buscar o equilíbrio, a gente vai depender da gente. Exato. Só pode usar pro bem como pro mal. Né? O cara que tem a Bíblia no celular, ele pode pegar o celular e uma coisa, Marral, hoje a gente, até por conta desse acesso que as redes sociais deram para as pessoas, né? Tem gente que acha que a ciência é coisa do mal. Porque a ciência, a Big Pharma, o cara que mete o pau na indústria farmacêutica é o cara que vai tomar lá o seu Doril a hora que ele tá com dor de cabeça, vai tomar o seu Sonrisal a hora que ele tá com ressaca, sabe? É o cara que acredita, é incrível, né? Pleno século XXI, cresce na internet um movimento de cara que acredita que a Terra é plana. Ou que nós nunca fomos na Lua, aquilo é coisa de Hollywood. Ou que na Covid nós vimos isso, olha... Você vai alterar a tua genética, e teve um certo líder aí, que dizia que nós íamos virar jacaré, Você tá lembrado disso daí, né? Paulo Guedes, vai virar jacaré. Outros já diziam que dentro da vacina vinha microchips, que aí através das antenas HARP, né? Todo mundo, antenas HARP, é o suprassumo da teoria da conspiração, é que as antenas HARP, que é um projeto lá no Alasca, tá mexendo o clima. O clima na cabeça desse povo não é por causa do aquecimento global, é por causa das antenas HARP, né? Então, aí você começa a criar um mal-estar em relação à ciência e tecnologia. Marral, quer ver um negócio no setor agrícola? Agrotóxico. Já me irrita a palavra agrotóxico, é defensivo agrícola. Mas o negócio mata se você não souber usar. Aspirina mata se você não souber usar. É a dose, né? O que diferencia o veneno. Alex, nós tivemos aqui em Sertãozinho, né? Eu consegui trazer isso para nossa região, 2 edições da Feira de Aviação Agrícola do Brasil, certo? Verdade. E a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo está aqui no Brasil, certo? É um mercado fantástico, tal. A primeira está nos Estados Unidos e a segunda aqui no Brasil. Muito da nossa produtividade veio disso. Da aviação agrícola. O drone não vai tirar esse mercado deles? Não, porque o drone para grandes superfícies, não. E sempre lembrando que o drone também é uma aeronave, tá? Exatamente. E o drone que mais voa aqui, pelo menos, só posso estar muito enganado, me perdoe a audiência, eu falar besteira, me corrija nas redes sociais depois. Mas pelo que eu vi, o drone que mais voa, né, pulverização, é 5 minutos no ar, 8 no máximo. Hoje como tá melhorando bastante a questão de baterias, tá, Marral? Então ele consegue um pouco mais de tempo. Mas eles são melhores para pequenas propriedades, tá? Então as grandes plantações de cana, por exemplo, você não vai botar drone para fazer isso. É um avião mesmo, tá? O índice de dispersão é muito baixo, tá? E os produtos, a sua imensa maioria, eles falam, o Brasil é a Amazônia, que passa qualquer coisa. Não é assim. Tá? Existe uma regulamentação, só que às vezes o mesmo princípio ativo ele tem várias marcas. Então, nossa, entrou 50 produtos, mas na verdade é um produto ativo. Né? E aí, começa o pessoal, mete o pau e tal. Teve um caso aqui clássico na nossa região, pouco tempo atrás, um apiário na nossa região morreu. Matou todas as coitadas das abelhas, que aliás são extremamente importantes para a agricultura e para o meio ambiente de modo geral. Tá? Matou as abelhas. Caiu de pau em quem? Na aviação agrícola. E foi um avião realmente. Só que o detalhe que ninguém contou é que o apiário era clandestino. Então, quando você vai fazer um lançamento, Marral, tem todo um procedimento para você jogar defensivo agrícola, que você leva em consideração vento, velocidade do vento, direção do vento, a deriva possível, até a umidade do ar. Se não tiver as condições todas no checklist aprovado, não faz a pulverização. E eu preciso saber que tem um apiário lá. Se eu não sei que tem um apiário ou qualquer outra, como é que eu vou adivinhar? Aí morre mesmo. Agora, por que é que o cara não estava com o seu apiário regularizado e registrado? Não sei. Aí cada um pensa de um jeito, certo? Então, esses mitos, o Ceará, por exemplo, está numa discussão
de proibir a aviação agrícola lá. Agora, parece que até um esforço do pessoal do SINDAG, que é o sindicato da aviação agrícola, que tem sede em Porto Alegre, né? Com toda essa tragédia, eles estão ativos e tal. E fizeram lá várias reuniões e parece que está revertendo. E o próprio Supremo já teve alguns julgados baseado em dados da década de 2000, 20 anos atrás. A coisa evoluiu muito. Aí alguns falam, mas lá na União Europeia é proibido negócio de avião. Aí eu fui atrás da diretiva europeia. Realmente proíbe um monte de coisa. Desde que não tenha tal. Então ele tem os desde que praticamente libera geral na Europa também. E olha que a agricultura deles não tem nem compara com a baixa produtividade com a nossa. Certo? Então essas coisas todas aí são tecnologias que vão sendo somadas e a gente tem que ver o lado bom dela. Por exemplo, a Revolução Verde. Isso começou lá nos anos 50, Marral. O mundo tinha 1 bilhão de habitantes, hoje estamos indo para 8. Aí eu te pergunto, se não fossem os defensivos agrícolas, os adubos, transgênicos, que todo mundo transgênico é coisa do demônio. Você vai ter câncer, cara, não tem nada a ver. Mas cria-se esses mitos, tudo contra um determinado setor, no caso o agro. Mas veja bem, se não fosse a Revolução Verde, que começou nos Estados Unidos, tá? Com indústrias químicas. Então, você tendo a melhoria dos defensivos agrícolas, adubos, essa questão da pulverização, transgênicos, né, que se adequa geneticamente uma planta para ela se proteger contra os inimigos dela, né? A gente alimentava 1 bi. Você acha que hoje nós daríamos conta de alimentar 8 bilhões de pessoas? Não teria produção agrícola para isso. E nós estamos falando, Marral, num span de tempo de 60 anos. Então você vê o benefício que a tecnologia trouxe. Então o cara que vai lá e come salada porque ele é vegetariano, ele vai lá e mete o pau na agricultura. Isso que é um negócio, essas irracionalidades... O Brasil sustenta 20% da população mundial. Ou mais. Porque esse número, ele... Só o Brasil. Esse número, ele é um número, assim, que, como vários, né? Sim, sim. Como vários. Eu lembro uma vez, até uma piadinha aí, o Lula mesmo conta esse caso, que ele foi lá na Europa. Tem 30 milhões de crianças passando fome no Brasil. O cara do lado é presidente, mas 30 não dá, é muito. Não, mas tudo que nós falávamos, eles acreditavam. E quanto maior era o número, mais impacto gerava. Você vê, é um cara super experiente na política, tá certo? Então, tem tudo isso e as redes sociais amplificaram isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falo o seguinte, você que conhece o assunto, você, usa também a rede social para fazer o contra-argumento. O ser humano não pode se tomar a partir do princípio que ele é absolutamente idiota. Você tem que dar os dois lados para ele, com a sua capacidade intelectual, falar, não, pô, realmente... analisar, né? Ué. Então, senão fica fácil também, Marral. E as redes sociais deram voz para milhões de bobos. Tá, então você que é inteligente, usa também. O que te impede? O problema é que, às vezes, eu vou usar uma frase política, mas eu acho que vale para qualquer coisa. O mal daquele quem não gosta de política, geralmente são governados pelos que gostam, né? E eu acho que isso vale para qualquer situação na vida. Se você está incomodado com algo, não adianta você só ficar reclamando aí, né? Você precisa se movimentar. Gente, o nosso tempo esgotou, tá? Eu quero agradecer muito, primeiro, o grande Alex Ramos, que está aqui, né? Não é fácil conduzir um podcast do lado com um cara com tanta história. E o Alex hoje, acho que de cada 10 perguntas, 8 foi eu que fiz. Hoje o senhor estava bem acompanhando aqui, né? Que o Paulo, ele tem muito conteúdo, né, Alex? É verdade, né? O Paulo, a gente aprende muito com ele, né? Tanto é que eu sempre coloquei ele como um dos meus conselheiros em vários temas que eu precisava, sempre consultava ele. E graças a Deus sempre me aconselhou do modo certo e correto. E eu acho que a Visão Agro deve muitas ideias aí do Paulo, né? Então eu fico muito feliz de começar o nosso podcast com o Paulo aqui dando uma aula pra gente. Perfeito. E eu também te agradeço, tá, Paulo? Pelo conteúdo, com certeza, se deixasse, eu acho que... Você sabe que ele foi o único dos empresários nossos aqui que falou lá no Congresso, lá, defendendo o setor lá, junto aos deputados. Sim, com certeza. Foi escolhido lá para representar a classe empresarial aqui. Eu acho que se a gente
quisesse, a gente conseguiria ficar aqui horas e horas aqui conversando contigo, Paulo. Até porque a gente abriu um monte de caixinhas aqui, até pedir para nossa audiência aí, né? A gente abriu o episódio falando o tema é esse, mas no meio do caminho a gente acabou ampliando mais esse tema. Gostoso é isso, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que é isso, o caminho é esse. A gente tem que aprofundar mesmo conforme a conversa vai levando. E eu acho que aprendi muito aqui hoje. Eu espero que você que está ouvindo a gente também tenha aprendido bastante. Com certeza teremos mais. Não dá para trazer ele só uma vez. No futuro a gente vai ter que chamar o Paulo de novo para falar de mais coisas, né? E brigadão, tá, Paulo, pela tua presença aqui e colaborar com o seu conhecimento aqui conosco. Olha, ô Marral, eu e Alex, pai e filho, né? Bibo pai e Bob filho. Bob pai, Bob filho. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E para finalizar, eu queria que as pessoas que estão nos vendo agora, né, que não desistam do Brasil. Parece frase de político, né? Mas o Brasil, cara, é um potencial, assim, que é um negócio incomensurável. Eu tive a oportunidade de visitar uns 20 países aí. Eu desconheço uma coisa que nem a nossa aqui, tá? Tudo que você quiser, você tem aqui, né? Então, um povo maravilhoso. Agora, a classe política, Marral, vamos olhar também, como eu falei, o lado do copo cheio, né? Tem político bom ainda, tá? Sim. A maioria, infelizmente, deixa muito a desejar. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, quem coloca essa gente lá somos nós. Exatamente, ninguém chega sozinho, né, Paulo? É isso aí, tá? Então, é assim, crucial uma coisa que você falou, Marral. Nós somos comandados por quem gosta de política, quem não gosta, tá certo? Então, mesmo que você não goste, participa, estuda, lê, discute em casa. Até a molecada agora com 16 anos já pode votar, mas tá lá o dia inteiro socado no celular. Chega uma hora, ô filho, vamos tomar uma aqui. Que seja um copo d'água, mas discute. Eles votam, tá? E estão chegando, né? Então, a gente, é uma tarefa que nós temos recuperar o Brasil. Tá? Porque o potencial desse país aqui, acreditem vocês que estão vendo a gente, eu costumo dizer... não tem igual. Cara, você pega Estados Unidos, o meio dos Estados Unidos é um deserto. Neve para quanto é lado, Canadá é um gelo, e tá daquele jeito. Né? Então, nós aqui temos, cara, e esse negócio da agricultura, Marral, pelo amor de Deus, é top, o negócio é bom. É verdade. E é tecnologia aplicada na veia, tanto no agro, né, na área agrícola, na área industrial e tal. Tem jeito, só depende de nós. Eu costumo dizer, Paulo, que o Brasil é a terra prometida, né? Uma terra que manda leite e mel, né? Porque nós temos um solo rico em minério, temos uma terra produtiva que tudo que planta vai, né? E estamos em cima da maior reserva de água doce do mundo. É isso aí. Então, quer dizer, o que nos falta? É a pessoinha certinha para governar. Fator humano aí. E não só uma pessoa, tá, Alex? Que o Messias pode existir na Bíblia, na política não. Exato. Tá? Você ter uma liderança importante é fundamental, mas se você não tiver um grupo. E vamos lembrar que tudo começa, sabe aonde? Nas cidades. Uma raça desconhecida no Brasil e ninguém tem noção da importância. Ninguém não, desculpa. A maioria não tem noção, é o tal do vereador. O vereador, cara, vou votar nele porque ele me deu uma camisetinha, porque me deu um... Não, cara, tem vereador que é analfabeto. Exatamente. Não só funcional. Deputado, aí o cara vai escrever lei, ou vai ler uma lei. Como isso? Então, cara, não é menosprezando os outros. Não, mas, cara, você não vai fazer uma cirurgia cardíaca com um dentista. Não. E você não vai tratar canal com um cardiologista, certo? Então, o cara tem que ter um mínimo de aptidão para aquela função. E quem escolhe somos nós. Exatamente. Lembrando, sigam as nossas redes sociais, segue a rede social lá da Visão Agro, segue o nosso LinkedIn, nosso Instagram, acesse o portal Visão Agro, né, que é o visãoagro.com. Participe, acompanhe os nossos eventos também. A gente, inclusive, eu quero aproveitar e divulgar aqui, né, no dia 2 e 3 de outubro, nós vamos ter o Vision Tech Summit Indústria do Amanhã. A gente vai fazer uma série de entrevistas aqui no podcast falando sobre esse tema. Hoje a gente falou um pouquinho, e o legal é que aqui a gente foi bem completo, né? A gente falou sobre a indústria 1, 2, 3, 4.0, falando bastante sobre a parte, inclusive, de liderança, de representatividade, que a gente identificou que está faltando, sim, precisa existir mais representatividade. Caímos na política, que faz total sentido, quer queira, quer não, no final passa tudo por isso. E falamos também muito sobre tecnologia aqui, né? Damos muitos exemplos aqui de usos positivos, negativos, mas o fato é
que tudo está acontecendo e isso é muito interessante para nós, a gente está acompanhando. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente, obrigado Alex, obrigado Paulo e até o nosso próximo episódio, ó, até gaguejei aqui. Tchau, tchau.